A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Que bom, mais uma vez estarmos aqui, mais uma manhã, na presença do Senhor, na paz do Senhor, do Senhor nosso Deus. Abra a sua lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12 do nosso programa de Educação Cristã Continuada, o PEC, lição de número 12, o dia da expiação. Texto áureo: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés, lá em Levítico, capítulo 16, verso 34. A verdade prática nos diz assim: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que era uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus. A leitura bíblica para estudo lá em Levítico, no capítulo 16. Queridos, a lição fala sobre o dia da expiação. Como foi lido no texto, é um dia importante, um dia de reverência, um dia sagrado para o povo de Israel. O dia do perdão. Do hebraico, esta palavrinha aqui, mas nós abrasileiramos ela e chamamos de Yom Kippur, que ocorreria no dia 10 do mês de Tisri, que fica ali entre setembro e outubro, a última quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro do calendário hebraico, calendário judeu. Duração de 24 horas, pôr do sol do dia anterior, prolongando-se por 24 horas, isto é, pôr do sol a pôr do sol, ou então, conforme os rabinos recomendavam, até que 3 estrelas fossem visíveis no horizonte. Era um dia de penitência solene instituído para expiar todas as faltas cometidas ao longo do ano e que não haviam sido perdoadas e cobertas. Portanto, o Yom Kippur, ou o dia da expiação, ou o dia do perdão, ele ocorria uma única vez ao ano, sempre no dia 10, do mês de Tisri, do calendário judeu. E era um dia onde o povo parava todas as suas atividades, até porque era um sábado e era o dia do Senhor, onde eles se penitenciavam pelos pecados ao longo do ano. É claro que havia entre os judeus o costume de oferecer sacrifícios por seus pecados individuais ou pelos pecados da sua família. Mas esse dia ele era específico para perdoar, para expiar todos os pecados que não haviam sido, porventura, cobertos pelos sacrifícios individuais ou pelos sacrifícios das famílias. E ele tinha todo um procedimento muito, muito específico, como nós vimos aqui no capítulo 16 de Levítico, que deveria ser seguido à risca, conforme nós lemos aqui no texto bíblico, e conforme o Talmud, que é um compêndio de comentários rabínicos, também instruía. Então, essas orientações, essas regras muito bem específicas, muito bem traçadas pelo livro de Levítico e pelo Talmud, são muito importantes para os judeus e fazia parte de toda a reverência, de toda a ritualística que era necessária para esse momento tão importante. O dia da expiação, ele fala sobre santificação do povo,
através de uma expiação imperfeita com validade anual. Fala de comunhão com Deus. Fala da misericórdia de Deus pela remissão dos pecados e convida ao acesso a Deus. Aponta para Cristo como sacerdote eterno e sacrifício expiatório perfeito e para sempre. Cristo é o nosso altar e tabernáculo, através do qual Deus habita no meio da humanidade. Esse dia ele apontava para um sacrifício perfeito de Jesus. Veja que era um sacrifício com validade. Eles sacrificavam, o povo de Israel sacrificava através do sumo sacerdote, mas era um sacrifício que ele tinha um prazo, ele durava 1 ano, era um perdão transitório, era um perdão que tinha um prazo de validade. Portanto, ele aponta para Jesus, que é o sacrifício perfeito, que é o sacrifício sem prazo de validade, que é o sacrifício eterno, que é o sacrifício que, por uma única vez, remiu a humanidade inteira por todos os tempos e todas as gerações. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos lembrar do passado para poder projetar para o futuro. Essa é a importância do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele representa sombras daquilo que nós vivemos hoje, porque ele sempre aponta para o futuro, aponta para o que nós vivemos hoje, aponta para a nossa realidade como cristãos, aponta para a nossa realidade como igreja. E assim como Israel, ele precisava uma única vez ao ano pegar um cordeiro ou um bode que fosse perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeito, porém praticante de um sacrifício que era com prazo de validade, imperfeito e transitório. E trazendo para nós, aponta para Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito, que se fez sacrifício perfeito, eterno e para sempre. Glória a Deus. Vamos entender um pouquinho como funcionava esse ritual. As orientações, elas eram bastante detalhadas. Olha só, os preparativos deveriam seguir os ditames do capítulo 16, sem que houvesse nenhum acréscimo ou decréscimo daquilo que estava mencionado. Jejum absoluto, pois era dia do descanso sabático. Então era feito num sábado. Então não tinha problema, não tinha dificuldade, porque era feito num sábado e era exatamente o dia aonde os judeus tiravam para dedicar ao Senhor. O dia era um sábado santo e nenhum trabalho podia ser feito durante o mesmo. O povo precisava manter-se em atitude de aflição e reflexão espiritual. Em caso contrário, alguém podia ser cortado do meio do povo de Israel. Quer dizer, todo o povo deveria estar em reflexão, deveria estar numa atitude de piedade, numa atitude de reverência, numa atitude de humilhação diante de Deus por 24 horas. Lembrando que as 24 horas para o judeu inicia no pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do dia seguinte. E ainda, santidade era a ordem do dia. Somente uma alma limpa podia aproximar-se de Deus naquele espantoso dia. E é por isso que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha todo um preparo e toda uma situação muito específica para que ele pudesse se aproximar do lugar santíssimo. O sumo sacerdote nesse dia entrava no santuário, no Santo dos Santos, santíssimo lugar, segundo orientações do Talmud, por 4 vezes. Na primeira vez, ele trazia um incensário de ouro e o vaso cheio de incenso. Após ter entrado, ele punha o incensário entre 2 extremidades do Santo dos Santos e o incenso sobre os carvões acesos. Então, retirava-se andando de costas, para nunca
voltar as costas ao Santo dos Santos. Veja a reverência dele. Ele entrava de frente, caminhando de frente, e ele voltava caminhando de costas, para não dar as costas ao lugar santíssimo, que é o lugar que representava a presença de Deus. Segunda vez, ele entrava levando consigo o sangue do animal que havia sido oferecido em expiação por seus próprios pecados e pelos pecados dos demais sacerdotes. Colocava-se entre as duas extremidades do Santo dos Santos, imergia um dedo no sangue e o aspergia por 7 vezes embaixo e por uma vez por cima do propiciatório. Tendo feito isso, deixava a bacia com sangue e retirava-se novamente. Aqui ele já faz a aspersão do sangue, né? São 8 vezes, 7 ao redor da tampa e uma sobre a tampa do propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, né? Ali onde havia a figura de 2 querubins. Nós vamos olhar logo mais. Na terceira vez, o sumo sacerdote entrava com o sangue do cordeiro que havia sido oferecido pelos pecados da nação, com o qual aspergia na direção do véu do Santo dos Santos por 8 vezes, e tendo misturado com o sangue do novilho, aspergia novamente na direção do chifre do altar de incenso por 7 vezes, e uma vez na direção leste, após o que derramava todo o sangue no soalho do altar para ofertas queimadas, tendo novamente saído, levando para fora as bacias com sangue, e por fim, na quarta vez, em que adentrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote meramente vinha buscar o incensário e o vaso de incenso. Então vocês viam que era um cuidado muito detalhado para que ele pudesse sacrificar ao Senhor nesse dia tão especial, tão específico. Aqui são preparações para o sumo sacerdote. Olha só como a vida dele não era fácil, meus irmãos. O sacerdote ficava separado da esposa por 10 dias antes da cerimônia, enclausurado num compartimento do templo para que não se poluísse. 10 dias afastado da esposa, trancafiado num compartimento do templo para que não tivesse contato com ninguém e assim ele não viesse a se contaminar. Os anciãos liam diante dele textos do Antigo Testamento, especialmente de Jó, Daniel e parte do capítulo 16 de Levítico. Ficavam repetindo a lei, porque a transmissão da lei, era, pela tradição judaica, ela era oral. Todo o princípio da transmissão da lei, ela era oral. Então era muito comum você aprender a lei não lendo, mas decorando. O texto ele era lido nos templos e os judeus, os hebreus, eles ouviam e assim decoravam o texto da lei. Na noite anterior do grande dia, não lhe era permitido dormir para que, por um descuido, se não viesse a poluir. Por isto, era vigiado pelos outros sacerdotes e beliscado, olha só, ininterruptamente, e obrigado a andar descalço no pavimento frio do templo. Ele sequer podia dormir para que ele não se poluísse, talvez, nos sonhos dele. Que coisa interessante, né? De repente ele tivesse algum sonho impróprio, inadequado, e isso poluiria e o tornaria impuro. Então ele era forçado a ficar acordado pelo tempo que antecedesse a cerimônia. Chegada a manhã, em que devia ser iniciado o ritual, eram removidas as cinzas do altar, o sacerdote ou sumo sacerdote era levado ao batistério, onde era imerso, ele era lavado. Assim estava concluído o primeiro dia do rito do grande dia do ano santo. A fim de evitar qualquer falha na véspera desse grande dia, o sumo sacerdote devia fazer demonstração real do que ia realizar no dia seguinte, a fim de evitar qualquer equívoco. Ou seja, ele fazia um ensaio
ele ensaiava a cerimônia no dia anterior. Após essa demonstração, ele prestava juramento perante os anciãos de que não alteraria qualquer dispositivo dos ritos daquele dia. Porém, Cristo é santo, é separado do pecado e ofereceu um sacrifício eterno e perfeito. Veja que interessante, né? Toda uma preparação, 10 dias de cuidado, não podia dormir para não se contaminar, não podia estar com a sua esposa para não se contaminar, não podia ter contato com outras pessoas, ficava enclausurado para não se contaminar, sequer poderia ter pensamentos, tinha que se lavar rigorosamente antes, né? Mas nós temos um Cordeiro perfeito, santo, imaculado e eterno, que é Cristo. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? O primeiro, para não confundir o rigor com religiosidade, né? Porque às vezes a gente acaba ficando tão preso a determinados ritos e costumes e acaba virando um costume e não uma verdadeira adoração, né? Então, porque a lei, ela exigia uma conduta externa, né? De repente, o sumo sacerdote, por dentro, ele podia ter uma realidade distante de Deus, mas por fora ele tinha que demonstrar algo, porque era o que a lei exigia, um comportamento externo. Hoje nós temos um rigor maior, porque nós temos que ter uma conduta interior que venha a se manifestar para fora. O nosso exterior tem que representar aquilo que nós temos no nosso interior, né? Porque se o nosso exterior não representar o que nós temos dentro do nosso coração, nós estamos vivendo meramente um costume e uma religiosidade, né? E isso não agrada ao Senhor. Você vê que toda a questão aí é externa, né? Ele se banha, ele tem roupas especiais. Quando ele termina o sacrifício, ele tem que tirar a roupa, ele tem que se banhar. O que acontecia? Vocês viram que há um detalhamento muito rigoroso, né? Haviam 2 bodes de sacrifício, perfeitos, sem mácula, sem manchas. Um era o bode de sacrifício e o outro era o bode Azazel, um para Deus e outro para Azazel, que eu vou mostrar aqui já. O bode de sacrifício para Deus e o bode expiatório para Azazel. O bode de sacrifício, irmãos, ele era morto, tinha o seu sangue aspergido numa bacia e era levado até o Santíssimo Lugar, e o serviço de expiação era feito sobre o propiciatório, nas laterais do propiciatório, como nós vimos, 8 vezes, 7 ao redor e uma sobre a tampa da arca, que é o chamado propiciatório. E o outro bode, ele também era levado, mas o sumo sacerdote, ele impunha as mãos sobre esse bode, num gesto de que todo o pecado do arraial, todo o pecado da congregação de Israel era simbolicamente repassado sobre a cabeça daquele bode. E aquele bode, ele era levado por uma pessoa escolhida dentro do arraial para fora daquele arraial, daquele território onde estavam as tendas, para ser solto no deserto e assim ser morto. A palavra Azazel, ela significa aquilo que é duro, aquilo que é seco, aquilo que é desértico. Então, na verdade, um bode era para Deus e outro bode era para o deserto, para morrer lá no deserto, representando que o pecado de Israel, ele estava sendo levado para longe, para distante do povo de Deus. Isso aqui certamente já foi visto em aulas anteriores, mas é bom a gente dar uma olhadinha. Isso aqui é a visão do santuário, tá, irmãos? Aqui, vou colocar aqui uma imagem mais próxima. Está aqui o santuário, ó. Lugar santo, essa parte aqui até aqui, ó. Aqui é o
o castiçal, o candelabro, com 7 pontas, representando o Espírito de Deus, a mesa dos pães da propiciação, com 12 pães, cada pão representando as 12 tribos. Veja, né, a figura do pão, né? Jesus é o pão da vida. Aqui o incensário, que representa as orações. E aqui nessa parte havia um véu, né? Está aqui parte do véu. E aqui a arca, veja aqui 2 querubins por sobre a tampa da arca. E essa parte aqui é propiciatório. O sangue, ele era passado 7 vezes ao redor da tampa e uma vez por sobre a tampa. E aqui a estrutura, irmãos, do santuário todo. Aqui a entrada, o altar de sacrifício, o altar de bronze, aonde o povo vinha sacrificar pelos seus pecados individuais ou da sua família, ou mesmo sacrifícios de gratidão, ofertas de libação, de adoração a Deus. Aqui a pia, ou a fonte onde se lavavam. Aqui já é o santo lugar, né? Onde somente os 10 sacerdotes podiam entrar. Aqui no pátio todo o povo podia entrar, tá, irmãos? Agora aqui somente os 10 sacerdotes, filhos de Arão, podiam entrar, e os que os sucederam, né? Mesma coisa aqui, a mesa dos pães da propiciação, o castiçal, o altar de incenso ou incensário, aqui as colunas, né, do Santíssimo Lugar, o véu e a Arca da Aliança. Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, e aqui o Santo Lugar. Aqui, esse lugar só podia ser adentrado uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, né, e com todo o detalhamento que nós acabamos de ver no chamado dia da expiação. Aqui um pouco mais detalhado, tá, irmãos? Veja aqui a túnica que ele usava, né? Aqui o peitoral, uma tábua com 12 pedras, cada uma representando as 12 tribos, né? Veja que é uma indumentária muito bonita, né, usada por ele. E aqui a imagem em escala, né? Veja aqui o quanto era grande, né? Veja aí, pequenininho aqui, ó. E era realmente de escala bastante grande, aqui bem detalhado cada utensílio. A segunda parte da nossa lição, ela fala sobre o ministério levítico, né? Sobre os levitas, que serviam ao Senhor. Os levitas eram da tribo de Levi, e foram designados por Deus para cuidar e zelar pelo tabernáculo e de seus utensílios. Está lá em Números 1, 47 a 54. Então nós vemos aqui que os israelitas, né, eles tinham uma tribo que tinha a missão específica de cuidar do templo e de cuidar dos utensílios utilizados no templo, que eram os levitas. Eles sequer eram contados entre o povo, porque eles tinham a designação específica de serviço, de servir a casa do Senhor. E eles serviam dos 25 aos 50 anos de idade, né? E os sacerdotes, por sua vez, tinham um serviço vitalício. Os sacerdotes também eram da tribo de Levi. A diferença é que eles serviam dentro do templo, serviam ao Senhor como sacerdotes do templo, e eles eram sacerdotes até o fim dos seus dias, até a morte. Isso era muito importante, irmãos. Porém, nós temos que entender o seguinte: hoje, o sacerdócio levítico, ele também espelha para nós, pela questão do serviço, pela questão da dedicação, pela questão de nós cultivarmos e dedicarmos tempo ao serviço do Senhor. E isso serve, isso aponta para nós como igreja, aponta para nós como cristãos hoje. Mas veja o que diz o Novo Testamento: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8:6. Porque o precedente mandamento é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade,
pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então veja que Cristo ele veio trazer uma aliança melhor, firmada em promessas melhores, firmada num futuro melhor, firmada numa esperança melhor. E hoje, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Este verso fala do sacerdócio universal de todos os cristãos. Veja que no Antigo Testamento, Deus separou uma tribo, um povo específico, uma parcela específica para servi-lo. Hoje, Cristo, pela aliança que nós temos em Cristo, nós temos uma aliança melhor, uma aliança perfeita. E todos nós somos chamados ao sacerdócio. Todos nós somos chamados para o serviço. Todos. Ah, mas eu não sei cantar. Pregue. Eu não sei pregar. Ensine. Eu não sei ensinar. Cante. Mas eu não sei cantar. Aprenda um instrumento. Mas eu não tenho talento para aprender um instrumento. Procure fazer alguma coisa na casa do Senhor. Arrume alguma coisa, conserte alguma coisa, limpe alguma coisa, oferte. Nós podemos servir a Deus de diversas maneiras. Irmãos, nós não podemos estar na casa do Senhor meramente como ouvintes. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Isso aqui não é do pastor, é nosso, é meu e é seu. É de cada um de nós. Isso é nossa casa. Isso pertence a nós. Você deve cuidado nesta casa. Você deve cuidado ao seu irmão. Você deve cuidado aos ministérios aqui dessa igreja. Nós não podemos mais viver meramente como ouvintes, vindo aos cultos domingo a domingo, domingo a domingo, e entra 2022, e está chegando 2023, depois vem 2024, e Jesus vai voltar, e você vai apresentar o que diante dele? Nós temos que ser úteis, irmãos. Nós temos que ser úteis. A noite vem, aonde ninguém mais poderá trabalhar. Essa é uma condição que o Antigo Testamento aponta para nós. Nós somos sacerdotes. Hoje em dia, não é só o pastor, ou os pastores, ou os obreiros que podem servir aqui no altar, que podem ter acesso ao Santo dos Santos, que podem ter acesso ao lugar santíssimo, que podem ter acesso a sacrificar diante de Deus. O dia da expiação, o nosso dia da expiação, ele aconteceu não numa tenda, não sobre a tampa de uma arca, não através do sangue de um bode. O nosso dia da expiação aconteceu numa cruz. O nosso dia da expiação aconteceu no madeiro. O nosso dia da expiação aconteceu através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. O meu dia da expiação, o seu dia da expiação, o nosso dia da expiação. E é por isso que nós estamos aqui, como remidos, como sacerdotes. Nós temos o dever de zelar por esta casa, de zelar pelos utensílios desta casa, de zelar pelas pessoas que estão nesta casa. É dever nosso. É dever nosso. Nós temos que tomar atitudes, fazer coisas diferentes. É dever de cada um de nós, meus irmãos. É para isso que nós fomos chamados. Acabou o tempo de sermos apenas ouvintes, assistidores de culto.
Nós temos que nos envolver, nós temos que participar, irmãos. Eu tenho certeza que entre vocês aqui há pessoas com muitos talentos e muitas aptidões, muitas ideias que podem ser colocadas em prática. Então vamos fazer, vamos servir, não como o ministério levítico, mas hoje como um ministério sacerdotal, universal, através de Cristo. Eu acho interessante, irmãos, uma coisa que me veio agora na mente. A Arca da Aliança, que representava sobre a sua tampa, a tampa do propiciatório, onde o sangue era passado em prol e oferecido a Deus em prol do perdão do povo, ela guardava 3 objetos que eram sagrados para os judeus. Quem lembra? O maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. O maná, uma porção do maná, as tábuas, a segunda tábua, né? Que a primeira Moisés se enfureceu e quebrou, né? Irou-se e quebrou. A segunda tábua, segunda edição, né? das tábuas da lei, e a vara de Arão que floresceu. Vocês pararam para pensar que cada uma dessas coisas representava um momento. O maná representava o quê? A ingratidão. A ingratidão. Porque Deus queria alimentar o seu povo com o maná que descia do céu, que prefigurava o próprio Cristo como o pão da vida. E o povo foi ingrato. Não queremos mais comer isso. Queremos carne. Né? As tábuas representavam o quê? Representavam a rebelião. Porque Deus ele trouxe as suas leis por intermédio de Moisés, e o povo ainda assim se rebelava contra ele, desobedecia a ele, não queria seguir, tanto que quando Moisés desceu ao pé do monte, ele viu o povo adorando a um bezerro de ouro. Então as tábuas eram uma lembrança da rebelião do povo, da rebelião. E a vara? A vara era uma lembrança da desconfiança, da falta de confiança do povo em Deus. Porque Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, e o povo não creu, desconfiou. Por que Arão? Com base em quê? Porque o Senhor ordenou. Não, negativo. Vamos abrir aqui um concurso para ver quem é. E Deus falou, ok, cada candidato coloca o seu cajado, e aquele que florescer no dia seguinte, esse é o escolhido de Deus. Então veja, cada elemento representava a ingratidão, outro representava a rebeldia, a rebelião, e outro representava a falta de confiança na vontade de Deus. E eles estavam guardados na arca, exatamente aonde o sangue do Cordeiro era passado, aonde o sangue do Cordeiro ele passava para pagar os pecados, para cobrir os pecados. É como se Deus ele estivesse naquele momento cobrindo a rebeldia, cobrindo a rebelião, cobrindo a desconfiança, cobrindo o pecado do seu povo. Assim Jesus ele fez por mim e por você, na cruz do Calvário, por uma única vez, em sacrifício eterno e sacrifício perfeito para todo o sempre. Amém? E para a gente fechar, meus irmãos, a aplicação pessoal, Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou o seu sacrifício e está vivo para sempre. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, que o Senhor possa continuar conosco ao longo desse dia.